Muito bem, seja muito bem-vindo então ao nosso curso de análise técnica mais tape reading, né? Estaremos falando sobre muita coisa a partir de hoje. Espero que você goste de todo o material que estarei postando para vocês aqui a partir de hoje, né? Serão materiais que serão postados aos poucos, né? A gente vai colocando para que vocês possam ir entendendo, né? Espero que vocês se interajam e gostem realmente do que estaremos fazendo aqui. Esse material é para você que quer acompanhar nossa sala de operações, quer entender como funciona a nossa tela, como a gente faz leitura, né? Para não ficar ali meio que boiando, né, dentro da sala de operações por onde a gente está olhando, para seguir tendência, fazer scalp e tudo mais. Então eu vou estar fazendo aí para vocês, espero que gostem de coração. E nos ajude aí também, clica aí embaixo, inscreva-se no canal para participar, tá? Para estar junto conosco aí. Toda vez que a gente fizer a postagem de algum vídeo, você vai receber a notificação através de você estar inscrito no canal aí, ok? Então, sem mais delongas, vamos então para a nossa primeira videoaula sobre o mercado financeiro, ok? Bom, aqui na sua tela você está vendo a Profit Chart, né, que é a nossa plataforma de operações. Então, primeiro de tudo, vamos entender a plataforma, vamos montar essa plataforma. Será uma série de vídeos, tá, onde você vai fazendo passo a passo, junto comigo, para montar a sua tela operacional aí. Lógico que cada um tem uma forma de ler, cada um tem uma forma de interpretar, né, cada um tem uma forma de visualizar o mercado. Só que a gente vai fazer da melhor maneira possível para simplificar as coisas, ok? Então vamos lá. Primeiramente, eu preciso ter um caminho, uma direção, né, para entender o que o mercado está fazendo. E nada mais fácil do que a gente olhar um gráfico, né? Quando a gente olha num gráfico, a gente já tem a primeira impressão do que está acontecendo dentro do mercado financeiro. Então a gente vai colocar um gráficozinho aqui na tela, né, onde a gente vai fazer uma limpeza nesse gráfico e poder entender um pouquinho o que é o gráfico, como ele é formado. Para você que está iniciando, será muito importante, tá? Antes de mais nada, quero mostrar para você, te explicar aí como funciona o gráfico, como ele é formado, né? Um gráfico de tempo, um gráfico temporal, tá? Por enquanto a gente não vai falar gráfico de Renko, ticks, nada disso. A gente vai estar falando de gráfico temporal, ok? Aquele que é feito por minutos, aquele que você vê sendo formados candles por minutos, por diário, semanal, mensal, anual e daí por diante, ok? Falar sobre candles, como é formado um candle, né? Muita gente que ainda não sabe, principalmente quem está chegando agora para o mercado financeiro. Ele quer saber o que é um candle, como é formado esse candle. O candle nada mais é do que uma formação, um desenho, né, de um movimento do preço, tá? O preço, para você entender, ele é feito assim. Vamos colocar um exemplo do dólar, tá? O mini dólar para você entender. Vamos supor assim que o preço está 5.35000, tá? Então vamos lá. Digamos que esse seja o preço, tá? 5.350, tá? Ou seja, R$5,350. O que acontece? O preço ele trabalha para cima e para baixo, tá? Ele movimenta em meio ticks, digamos assim, meio centavo. Vamos colocar para uma palavra mais fácil de se entender, né? Então, para cima eu tenho o quê? 5.350,50, ok? E assim consecutivamente, 5.351,00. E a mesma coisa aqui, 5.351,50. Ok? Então, se eu olhar, esse aqui então seria o meu preço base, tá? Esse é o meu preço base. O restante nada mais é do que os preços que podem ser negociados, para você entender. Vamos lá, 5.349,50. Abaixo,
5.349,00. Mais abaixo, né, vamos ajustar ele aqui para ficar melhorzinho. Ok? 5.348,50. Ok? Então a gente tem aqui um preço, digamos que o preço do dólar está aqui agora, 5.350, só para você entender. Ok? Para que o preço suba, né, é preciso que alguém, uma pessoa, né, tome a iniciativa de comprar, né, agredir o vendedor, digamos assim. Essas palavras, esses jargões de agredir, bater, tomar e tudo, a gente vai falar em outras aulas mais para frente. Ok? Mas digamos que alguém decidiu comprar. Quando o cara compra, automaticamente ele vai pagar o preço 350. De repente, vem outra pessoa e compra também. Nesse momento, começa a se formar uma alta, porque compraram mais caro, 350,5. Veio outra pessoa e comprou um pouquinho mais caro, 351. Outra pessoa comprou 351,5. Quando começa essa levada de compra, o preço começa a fazer formação de subida. Tá? Ele começa a subir. Okay? Então a gente vê alta no mercado. Quando alguém vai comprando, o preço vai levantando. Cada vez vai ficando mais caro o dólar. Né? E a mesma coisa quando alguém toma a iniciativa de vender, né? Agredir o preço na venda. Nesse caso, quem quer vender, né, ele vai pagar mais barato, ok? Então, vem alguém e agride o preço mais abaixo. Se estivesse a 350, alguém agrediria a 349,5. De repente, vem outro cara e fala, eu quero vender também. Só que esse preço já foi vendido, então ele quer vender a 349. De repente, entra outra pessoa e vende a 348,5. Esse fator, essas vendas, né, essa quantidade de pessoas querendo vender, força então o preço a trabalhar em baixa. Ok? Então a formação de um candlestick, ela é baseada nas negociações do preço, como você está analisando aqui. Certo? E como que a gente vê como é formado o candle para você entender perfeitamente, né, sem sentir dificuldade? Digamos que nesse mesmo exemplo que a gente tem aqui, nós temos então o preço inicial, né? Vamos colocar aqui em branco para você entender. Esse seria o preço inicial, tá? Preço inicial 350. Então, basicamente, quando o candle começa a ser formado, ele cria um ponto exatamente em cima desse preço, tá? Que ponto seria? Seria um ponto mais ou menos assim. Digamos que o 350 seja esse preço, tá? Que está aqui, ó, 350, correto? Quando o comprador agride no 350,5, tá? O que acontece com esse ponto aqui? Ele automaticamente sobe, né, um degrauzinho. Por quê? Porque ele foi agredido mais acima. Correto? Deixa eu só ajustar aqui porque eu peguei o pontinho errado aqui. Ó. Sobe mais acima. Porque antes ele estava a 350. Então esse aqui é o nosso ponto de abertura. Deixa eu escrever aqui. Abertura. Ok? Esse outro ponto que você está vendo aqui, olha, mais acima, é porque alguém comprou ele. Automaticamente ele subiu o nível acima, que é o 350,5, ok? Se de repente alguém vai e compra de novo, agride no 51, a gente tem uma próxima formação no mesmo candle, dependendo do período do candle, a gente vai falar isso mais para frente, mas ele vai crescer essa parte mais para cima ainda. Ao invés disso aqui, ele vai ficar lá em cima no 351 agora, né?
Lembra do patamarzinho? Ó, abertura, compraram no 350,5, depois compraram no 51. Tá? Que está aqui. Comprou. Tá? E aí o que vai acontecer? Se alguém agredir a 351,5, o que vai acontecer? Esse mesmo desenho vai crescer ainda mais para cima. Tá? Ele vai fazer mais isso aqui, ó, porque ele vai chegar aqui nessa linha do 351,5. Quando a gente olha para um gráfico, a gente vai ver essa formação sendo criada. Tá? Ou seja, só para você entender, a abertura criou então somente uma linha. Se alguém comprar mais caro, pagar 350,5, ele forma um segundo degrauzinho, ele cresce. No caso, esse candle vai para cima. Agrediram no 51, ele vai mais para cima ainda, né? 51,5, ele cresce mais ainda para cima. Quando ele está fazendo esse movimento, né, de subida, ele deixa para a gente, então, aqui, o ponto de abertura. Esse ponto que a gente está enxergando aqui, em cima dele, ó, é a máxima, tá? Deixa eu colocar aqui para você entender. O topo dele, então, é a máxima. Ok? E aqui, na abertura, se ele não negociar para baixo e ele continuar subindo, aqui passa a ser, então, a mínima desse candle. Tá? Aqui passa a ser a mínima desse candle. Ok? Então, nesse exemplo, dá para entender que quando alguém está comprando, né, automaticamente o candle ele vai crescendo para cima, ele vai subindo, ok? Ele vai enchendo. E a gente vai trabalhar com sinais de compra sendo positivo. Digamos que a cor positiva, assim que chame mais atenção, é o sinal vermelho, verde, né? A cor verde, ela chama mais atenção. Então, automaticamente, você vai enxergar no seu gráfico, quando está subindo, né, alguém está agredindo níveis acima, o candle se tornando verde. Para cima ele fica verde, né, porque estão comprando. Ok? A mesma coisa acontece quando a gente vê o cenário contrário. Digamos que preço, né, está aqui no 350. Vamos fazer desse lado aqui para você entender. Eu devia ter feito aqui, né? Compra mais. Vamos lá. 350 é o preço de abertura. Se alguém vender, agredir na venda a 49,5, esse movimento vai fazer isso aqui, olha. Vai andar um patamar abaixo. Ok? Que ele vai estar em 349,5. Se outra pessoa agredir a 49, ele vai andar mais um patamar abaixo. E ele começa a crescer para baixo. Certo? Ele começa a fazer o movimento para baixo. A mesma coisa se alguém agredir aqui a 48,5. Ele vai e cresce para baixo também. Então, nesse caso, a gente tem a mesma coisa. A gente tem aqui, nesse ponto, a abertura. Tá? Tá ali marcado para você. Ok? A gente tem os sinais de agressão de venda, okay? Porque está descendo o preço. Certo? A mesma coisa que a gente tem aqui. São as vendas. Okay? E temos a mesma formação, que é o quê? Máxima. Opa, fiz ao contrário aí. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Máxima. Certo? E aqui embaixo nós temos... Opa, é aqui. E aqui nós temos a mínima. Certo? Ou seja, basicamente, sempre vai ser a mesma coisa. Máxima do candle, mínima do candle, ok? Abertura, nesse caso, de venda, ok? E aqui no corpo do candle, as agressões que aconteceram. Ou seja, o pessoal agredindo venda, formando ele para baixo. Como a gente viu que a alta, o candle fica verde, porque a cor verde ela nos ajuda
a entender que é positivo. Para negativo, a gente vai colocar a cor vermelha. Então, basicamente, eu vou ter o preço fazendo isso aqui. Para baixo, ele vai fazer o corpo vermelho. Ok? Então, vamos colocar um títulozinho aqui. Olha. Quando está em queda. Ok? E quando está em alta. Correto? Então, nesse caso, a gente consegue compreender melhor como é a formação dos candles sendo criado nos níveis de preço. Correto? Então, é muito mais fácil quando a gente desenha dessa forma para fazer o entendimento sobre preço. Mas, o preço ele é formado por tempo, como a gente disse no gráfico. Digamos que um gráfico de 1 minuto, né, a cada 1 minuto é formado um candlezinho desse. Correto? Então, o que a gente vai imaginar? A gente vai imaginar da seguinte forma. Digamos que o preço ele iniciou aqui nessa região Opa, é branco. Vamos dar um ênfase aqui. Ó. É branco. O candle iniciou aqui, correto? Digamos que o preço de 5.350, que é o que a gente utilizou, né, anteriormente. Então, aqui nós temos a abertura, certo? Vamos imaginar agora o preço fazendo aquele movimento de compra que a gente viu no exemplo, certo? Quando ele é agredido a 2.350,5, ele faz isso aqui, tá? Tem que ser verde, rapaz. Ele está comprando, olha, tem que ser verde. Ele faz isso. Quando ele é agredido, negociado, vamos usar o patamar negociado. Quando ele é negociado a 351, ele faz isso aqui. Sobe mais um pouquinho, que é o exemplo que a gente estava dando. Correto? E aí, 51,5 faz isso. 52 faz isso. Só que, basicamente, nem sempre ele vai ficar fazendo esse meio aqui, olha. Porque isso aqui são linhas de negociação, tá? Ó, tá vendo aqui, ó? Oh, meu Deus, tô com um problema na cor aqui. Vamos lá. Toda hora lembrar da cor aqui, ó. Lembra que esse é o preço inicial, né? Preço inicial. E aqui são os outros níveis de preço que a gente tem aqui em cima. Ou seja, eu tenho aqui então 5.350,5, porque é para cima, né? Tem aqui 5.351, ok? E tem aqui 5.351,5. Legal, mas e se esse candle, antes dele subir, né, antes dele ir para cima, como a gente fez no exemplo aqui, ele vem primeiro aqui embaixo, né, ele abre a 350, vem primeiro aqui embaixo, que no caso é 5.349,50, né? Digamos que o preço faça isso, antes dele subir para formar essa alta, ele vem e negocia aqui primeiro, tá? Nesse caso, a abertura foi aqui, olha, o preço inicial desse candle, ele vai fazer então o que nós chamamos de pavio. Aqui, ó. Ele vai deixar uma sombrinha aqui embaixo, um pavio. E esse pavio, né, significa que o preço ele foi negociado aqui embaixo, certo? Ele foi negociado a 49,5, ele abriu no 350, desceu no 49,5 e depois ele ganhou força de compra, ou seja, mais compradores agredindo e levantou o preço até 51,5. Então, se eu for analisar aqui, né, eu tenho um candle de alta com sombra, porque ele abriu aqui, veio na mínima e depois subiu. Basicamente, eu tenho isso aqui, olha, quando eu tenho um candle na tela, opa, vamos
Vamos acertar isso aqui, ó. Quando eu tenho um candle aqui, né, eu tenho esse movimento. Ó. Eu posso ter esse movimento aqui, para você entender. Esse aqui e esse aqui. O que vai acontecer? O que eu tenho que imaginar? Se esse candle é de alta, ele é verde, né? Como no exemplo que a gente deu. Correto? A gente vai... Meu Deus do céu. Tá difícil. Vamos lá. Se esse candle é de alta, ele tem que ser... Perdão aqui, ó. Certo? Porque ele é um candle comprador. Ok? Porque a gente está usando a cor verde para isso. O que eu tenho que ver os pontos desse preço? Aqui, se ele é de alta, né, basicamente o preço abriu aqui, olha. Ok? Então vamos lá. Vamos marcar para você entender. Aqui, então, foi a abertura. Certo? Dentro do corpo do candle pode ter vários níveis de preço, por exemplo, 350, 351, 52, 53, 54, 55. Independente do valor, significa que ele está subindo. Correto? Aqui em cima, eu tenho o fechamento. Ou seja, vamos colocar lá também, olha. Aqui eu tenho o fechamento do candle. Certo? Para você entender melhor. Fechamento. Quando o preço fecha para abrir outro candle. Certo? Vamos entender que isso aqui seja um candle de 1 minuto. Então, durante 1 minuto, ele vai formar esse desenho. Na negociação realizada no minuto. Ok? Aqui dentro eu tenho negociação. Olha. Negociação. Briga. Briga. Ou negociação. E esses pavis, como eu expliquei anteriormente para você, né? O preço aqui, ele abriu aqui nesse ponto, ele negociou abaixo, né? Ou seja, é uma sombra. Isso aqui significa força ou mínima. Vamos lá. Mínima. Então essa é a mínima do candle. E aqui em cima? Aqui em cima significa que alguém comprou lá em cima, só que veio outro cara e vendeu e empurrou o preço para o nível de baixo. Ou seja, aqui nós temos então a máxima. Ok? Vamos escrever aqui, olha, máxima. Basicamente, o que a gente tem aqui na tela é a formação de um candle, certo? Ou seja, a abertura do preço comprador, tá? O candle comprador, mínima, que é o preço mínimo que ele foi negociado. Aqui dentro a gente tem o corpo do candle, briga ou negociação, tá? Aqui a gente tem o fechamento desse candle para abrir o próximo candle e a máxima desse candle. Se a gente for parar para analisar, a gente vai ter um movimento dentro de um gráfico, né, constantemente assim. Tá? Pode ser vermelho, pode ser verde, pode ser branco. A gente vai falar sobre isso mais para frente. Mas a gente tem isso aqui sendo formado pelo preço negociado atualmente no mercado. Ok? Só para você entender e não ficar muito difícil quando a gente for analisar um gráfico aqui, quando a gente for abrir um gráfico aqui. Então, o gráfico ele vai trabalhar basicamente assim. Tá? Ele vai ficar assim, olha. Vai ficar assim, vamos supor que ele abriu aqui, né? Ele vai fazer sempre esses movimentos. Né? Ele vem aqui, faz isso, ele pode fazer isso, né? Aí ele vai lá, deixa uma sombrinha aqui. Não, depois eu coloco a sombra, só para você entender. Ó. Vamos lá, vamos formar aqui os candles para você entender. E aqui ele fica vermelhinho aqui quando ele passa a trabalhar para baixo, tá? Então a gente tem o que? Não está tão bonito não, porque eu não sou bom em desenho, tá, gente? Mas é para você entender mesmo. Então eu tenho o que? Digamos que eu tenho aqui um paviozão aqui, olha. Tem um paviozinho aqui, tem um outro aqui, olha, bem pequenininho. Tem um pavio aqui, aqui eu não tenho, né? Aqui eu tenho um pavio para cima. O gráfico ele vai basicamente trabalhar o tempo todo assim. Né? Deixa eu colocar até uns pavios de compra aqui.
Pavelzinho aqui, outro aqui, ó. Aí ele faz esse movimento. Depois ele tenta empurrar para baixo. Olha a perninha torta. Rapazinho, que dó dele, né? Tá tudo torto. Vamos lá. Perninha aqui, outra perninha aqui. Aí aqui ele começa a fazer uma defesa, né? Que a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Então a gente tem aí, olha, esse cenário, basicamente, o que a gente explicou até agora. Pessoal, abertura, tá? Máxima, porque não tem pavio aqui, vira máxima. Aqui é a mínima. Mínima, né? Aí tem aqui no caso, não, aqui no caso é mínima e talvez uma abertura, depende muito da negociação. Aqui o fechamento, que ele fechou em alta, tá verde, tá? E aqui a máxima. Então ele vai fazer esse desenho, né, constantemente, para que a gente possa entender o que está querendo dizer o gráfico, ok? E na venda é a mesma coisa. Aqui a abertura, como ele veio para baixo, a mínima, tá? Aqui a máxima e aqui também é o fechamento. Ok? Se tivesse um paviozinho aqui, digamos assim, tá? Aqui já não seria mais a mínima é aqui, só que aqui é o fechamento. Ok? Então, a gente vai ver isso aí dentro das próximas aulas. E espero que você goste, né, da forma que eu vou explicar para vocês, que vai ser bem simplificado mesmo, dessa forma, desenhando na tela, para você entender de uma forma mais fácil o funcionamento do mercado financeiro. Tá ok? Por enquanto, agradeço pela sua participação. Não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilha, mostra para o seu amigo que quer aprender mercado financeiro. E vamos que vamos, e tamo junto, é nóis, e vamos para cima do mercado. Tá ok? Até mais, tchau, tchau.